Queridos irmãos, queridas irmãs, é com um coração cheio de alegria que nós iniciamos mais uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. É bem verdade que nós já percorremos um caminho bastante proveitoso até aqui. Aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar os 7 vídeos que nós postamos anterior a esse, puderam experimentar de uma culinária fabulosa, deliciosa, servida pelo próprio Espírito Santo, uma vez que a gastronomia celestial é impecável. Nós somos apenas instrumentos nas mãos desse grande Deus, que nos ama e nos quer bem. E por isso, todos os dias, nos dá infinitas demonstrações do seu amor, ainda quando nos corrige, para que nós não sigamos por caminhos que levam a lugar algum ou a lugares que seguramente nós não queremos ir. Então, nós fizemos um caminhar, passamos por caminhos bastante interessantes na reflexão que São Mateus nos traz. Observamos como nosso Senhor foi concebido pelo Espírito Santo junto à Virgem Maria, como São José se portou, a forma do nascimento, as perseguições já no início da vida do nosso Senhor aqui na Terra, as providências de Deus. Nosso Senhor poderia ter resolvido de infinitas formas, mas Ele preferiu ver o seu Filho unigênito fugir do que simplesmente enviar uma doença terrível e matar Herodes e todos aqueles que perseguiam o menino, ou um grande fenômeno da natureza que fosse capaz de devastá-los e eliminá-los do caminho da criança. O Senhor não fez nada disso. Sabe por quê? Porque quando eu, ou você que está assistindo esse vídeo, ou qualquer outra pessoa que habita no mundo, ou já habitou, ou ainda, que ainda há de vir, comete um pecado, nosso Senhor, Ele toma providência para que nós nos arrependamos, e não para nos eliminar, porque quem ama não elimina a pessoa, mas elimina ou tenta eliminar aquilo que destrói o amor. Então, de repente, você que está assistindo esse vídeo não gosta de alguém, e provavelmente você está cometendo uma grande injustiça, porque com toda a segurança você está julgando ou avaliando o comportamento da pessoa segundo uma parte muito pequena que a representa. Uma situação que aconteceu, um comportamento indesejado. Só que nenhum de nós podemos ser percebidos por um instante, por um momento. E quem é casado sabe disso. É preciso conviver e você vai descobrindo coisas que são agradáveis e desagradáveis no cônjuge e no próximo. É uma relação de amizade, pode ser uma relação de irmandade, coleguismo, enfim. Então, da mesma forma, nosso Senhor, conhecedor de todos nós de forma integral, Ele sempre nos dá oportunidades para que nós tenhamos a oportunidade de seguir a mensagem de João Batista, que era de Deus, proferida por João quando ele dizia, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, porque o reino dos céus está próximo. Foi assim que Jesus também começou a anunciar a mensagem, e essa mensagem hoje é muito atual. Arrependam-se dos seus pecados, que é aquilo que te distancia ou me distancia de Deus, e batizados nós fomos, então vivamos o batismo em toda a sua plenitude, em toda a sua essência, de todo o nosso coração. Tá? Então, para que nós tenhamos um entendimento completo hoje, vamos recorrer ao Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que nos mostrou que Jesus foi tentado no deserto. Esse mesmo Espírito que nos mostrou como foi possível para Jesus vencer o maligno, mesmo em um momento onde o seu físico demonstrava fraqueza, mas o seu espírito estava extremamente forte. Esse mesmo Espírito que nos fez entender onde se encontra a verdadeira felicidade. E ele nos convence com um imenso amor que ser feliz não é ter problemas,
ou ausência de problemas nas nossas vidas. Isso é impossível. Não é isso. Ser feliz é, independente de situação ou de circunstâncias, nós termos a paz interior por sabermos e sentirmos que estamos agindo segundo a vontade do nosso grande Deus. E qual é essa vontade? Nós observamos. Não é todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, disse nosso Senhor Jesus Cristo, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade dele, Jesus resume de uma forma muito bonita. É que nós amemos a Deus acima de todas as coisas e amemos o próximo como a nós mesmos. Ou seja, qual é a vontade de Deus? Que nós vivamos por amor e para amar, da forma mais bonita e plena que se possa imaginar. Então, fechando os olhos, vamos invocar esse Espírito que é maravilhoso, que é benigno, que é santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não sei ao certo quais foram as dificuldades que você, que nos assiste nesse momento, já experimentou ou ainda experimenta. Mas é certo que você já passou por diversos momentos de dificuldades, assim como eu já passei. E por que eu posso afirmar isso com tamanha certeza? Porque a dificuldade é inerente à vida. É quase como se fosse algo intrínseco, próprio de viver. O sofrimento está contido no nosso percurso neste plano terrestre. E é quase que certo que existiram momentos em que somente a mão de Deus poderia tomar providência a nosso favor ou em nosso favor. Eu particularmente já vivi momentos em que, quando estava tendo picos de estresse, a pressão arterial ia lá para cima, tive que ir para emergência várias vezes, e é uma situação muito crítica, porque sempre que acontece algo assim, às vezes quando você está bastante mal, você nunca tem certeza se volta. Tá? Pode ser até um exagero, mas de fato existem momentos da nossa vida que eles por si só nos demonstram que a nossa passagem aqui não é eterna. E quão frágil é a nossa vida aqui. Então, hoje nós observamos que não são poucas as pessoas que vivem essa realidade no dia a dia. Pessoas com câncer, pessoas com problemas no aparelho circulatório, respiratório, pessoas com doenças congênitas, pessoas com doenças crônicas. Não tem um remédio que faça ficar bom. Você vai ter que viver com ela até o dia que for embora, estabelecendo o controle. Então, por exemplo, quem tem um problema de pressão alta, como a gente costuma ouvir,
sabe que precisa seguir rigorosamente uma conduta de vida apropriada, porque senão pode ter um AVC, pode ter um infarto, enfim. Então, muitas vezes tem um remédio que ajuda a controlar, precisa ter uma educação alimentar, guardar-se de grandes estresses, enfim. Tem toda uma vida que precisa ser cuidada. Pessoas que têm diabetes, por exemplo, sabe que não pode comer todo tipo de alimento, sabe que tem que se preservar das bebidas alcoólicas. Então, é preciso ter a consciência primeiro das suas limitações, coisa que muita gente não tem. Não aceita ter limitações, não aceita. E por não aceitar, levam uma vida desenfreada. E o preço muitas vezes é alto demais, porque é com a própria vida que pagam. Assim também é espiritualmente. Se nós não entendermos o início do Sermão da Montanha, que felizes são os que reconhecem que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, se nós não entendermos que nós temos limitações, se nós não entendermos que nós temos uma necessidade de Deus, vamos continuar a viver? Vamos. Deus não tem interesse nenhum em eliminar nenhum de nós, porque tudo que Ele criou, Ele ama. E Ele seguramente vai nos dar inúmeras oportunidades para nós enxergarmos a sua mão estendida, o seu abraço, o seu amor. Cabe a nós acolhermos esse chamado, cabe a nós acolhermos esse amor que nos envolve e nos entregarmos totalmente, com confiança e também com a retribuição do amor. Logicamente, não na mesma proporção, mas é preciso amar. Então aqui no capítulo 8, tá, vai falar da história de um leproso, tá, que era uma doença que na época não tinha ainda um tratamento apropriado como hoje. Vai falar de um empregado de um oficial romano, ou seja, você tem um leproso, pessoa que vivia à margem da sociedade, uma doença contagiosa, existiam cidades específicas para a cura da lepra, a pele ia apodrecendo aos poucos. Então, enfim, existia a questão das grandes autoridades que recorriam a Jesus, tá? Existia muita gente que o procurava por diversos motivos. Imaginem vocês a situação, vamos nos colocar no lugar desse povo. Hoje nós temos, como assistência de saúde, o Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, extremamente criticado, principalmente pelos que não o conhecem, porque não sabem o que representa o SUS na história da saúde pública do país, do Brasil, não sabem, né? É evidente que o SUS ele tem uma série de limitações e de problemas, é evidente. Nós não questionamos isso. Agora, se você olhar para o passado e para o presente, nós vamos observar que o SUS ele representa um marco, inclusive de, e eu vou repetir a palavra, inclusão social. Em Alagoas, por exemplo, nós temos cerca de 10% da nossa população, que é de 3 milhões e 300 mil habitantes, pouco mais que isso, mas apenas 10, 11% tem plano de saúde privado. E o grosso na capital. A capital tem pouco mais de 1 milhão de habitantes. Aproximadamente aí 33% da população vive na capital, Maceió. Então, o grosso das pessoas que têm plano de saúde está aqui. E nós temos 90% da população que não tem plano de saúde. Não tem. 2 milhões aí e 800 mil pessoas aproximadamente não tem plano de saúde. Depende de forma total e exclusiva do SUS. E o que é que acontece? Se hoje nós observamos fila de espera, demanda reprimida, ou seja, pessoas que têm problemas de saúde não conseguem entrar no sistema, médicos que ela para dar plantão em determinado dia não dão, que dão plantão em N lugares, e nós temos 102 municípios, e é bem verdade que boa parte desses municípios
tem menos de 20 mil habitantes, infraestrutura ainda um pouco arcaica, então não é um atrativo para alguns profissionais residirem na cidade e estarem lá todos os dias. Então a forma de contratação muitas vezes é complicada, é difícil. Os médicos eles estabelecem dias para estar em determinado município, outro dia estão em outro e por aí vai. Mas imaginem vocês, se nesse cenário de hoje, que em comparação à época de Jesus representa avanços extraordinários, tanto da medicina quanto da assistência. Se esses avanços hoje nós ainda observamos problemas, imagina naquele tempo. Imagina nesse tempo aqui. Nesse tempo que a medicina ainda não tinha avançado tanto, você tinha ervas, como hoje a gente ainda de alguma forma chegou no nosso tempo, né? Então você tinha da natureza, você extraía remédios, mas a mortalidade era muito alta por N fatores, que hoje algumas doenças nós inclusive já erradicamos. Algumas estão inclusive voltando, mas erradicamos muita coisa. Olha como foi que nosso Senhor nasceu. Não tinha uma maternidade à disposição dele, com incubadores se fosse necessário, para poder preservar a sua saúde e a sua vida. Não era dessa forma. Então, de fato, hoje a qualidade da assistência à saúde, ainda que careça de avanços extremamente significativos, mas em comparação a essa época aqui, a gente não pode nem fazer menção, nós não temos nem a dimensão de como era exatamente. Então, quando saiu a notícia que existia um homem com a capacidade de curar, e a notícia ia se espalhando, não como hoje, que tem um grupo no WhatsApp, um canal no YouTube, as redes sociais, enfim. Não. Mas a notícia ia passando muito rápido pelos viajantes, pelos mensageiros, enfim, que existia um homem que estava lá e que tinha realizado milagres. Imagina essas pessoas na situação que não se encontravam. Tá? Porque hoje, com a cobertura de tecnologia, de medicamentos e tratamentos que nós temos, muitas vezes nós entramos em uma sala e nos sentimos inseguros. Em uma sala de um profissional médico nós entramos e ali realizamos N exames, que naquela época era impossível, e nos sentimos ainda assim inseguros em alguns casos. Imagina nesse tempo. Então as pessoas provavelmente, muitos delas, desesperadamente foram no encontro de Jesus. Desesperadamente. E é muito interessante aqui que Jesus não fazia acepção de pessoas. Recebia tanto pessoas indicadas por quem tinha alto cargo, alto poder aquisitivo, quanto aqueles mais humildes. Que parece que ao longo do texto eram aqueles que Jesus se dava melhor. Aquele que Jesus se dava melhor. Então Jesus cura um leproso, Jesus cura o empregado de um oficial romano, e o testemunho de fé desse oficial é extraordinário. Ele diz: não é preciso, Senhor, ir até a minha casa, que é isso. Eu também tenho homens que estão sob a minha autoridade. Eu digo a um, vá para lá, ele vai, né? Adiante, ele vai. Ou seja, dá ordens e eles cumprem. Que é isso? Uma ordem sua basta. E Jesus ficou impressionado. Jesus disse que nem no povo de Israel, porque o oficial era romano, era um estrangeiro de Israel, e tinha mais fé do que o povo que tem toda uma história sobre os cuidados de Deus, sobre um povo formado por Deus, onde a mão de Deus sempre esteve presente e atuante. É um povo que experimentou milagres atrás de milagres. É um povo que saboreou por N vezes o agir de Deus, das coisas mais simples às mais complexas. Mas era um povo de coração duro, como muitas vezes nós somos. E esse romano entendeu quem era Jesus. Tinha sensibilidade, porque também foi uma criação de Deus, é um ser humano capaz de sentir. Ainda que a sua mente muitas vezes fosse ludibriada pelos costumes muitas vezes equivocados que nós temos socialmente. Porque nós somos também resultado do meio que vivemos. Nós somos resultado do meio que vivemos. Se os nossos pais, nossos avós, as pessoas que nos cercam, elas tentam colocar na nossa mente um juízo definido sobre determinada coisa, a maioria das pessoas aceitam sem problema algum. Às vezes não há espaço nem para questionamento. Então várias culturas, várias raças, várias formas de enxergar o mesmo mundo, e
Enfim, muitas vezes não nos permite, o pluralismo de visões não nos permite enxergar o óbvio. E o óbvio era que Jesus era um homem capaz de transformar vidas, de restaurar pessoas. Era um homem capaz, e ainda é capaz, de nos levar de volta à nossa verdadeira essência, que o pecado todos os dias maltrata e destrói. Então ele curou muitas pessoas e muitos doentes. E hoje continua a curar. Os milagres hoje, eles acontecem todos os dias, porque Jesus ele é especialista nisso. E gosta demais. Ama fazer isso. Ele ama. Às vezes deve se sentir um pouco triste, porque a nossa falta de fé é um impeditivo para que o milagre aconteça. Mas todos os dias ele realiza muitos milagres. Com toda convicção eu digo isso. E é evidente, pessoal, que quando nós vamos nos deparando e conhecendo Jesus pouco a pouco, é impossível não amá-lo. É impossível. A experiência com Jesus é única. Ela não pode ser comparada a nada. E você sabe que eu estou dizendo a verdade. O contato com Cristo é diferente do contato com qualquer outra coisa que você possa imaginar. E aí o que é que acontece? Naturalmente, existe um desejo que vai brotando do mais íntimo do nosso coração de acompanhá-lo, de segui-lo, de estar na presença dele. É por isso que algumas pessoas queriam seguir Jesus. Só que existe um outro lado que a gente precisa questionar. Nós não vamos mudar radicalmente quem somos do dia para a noite, não. Há muitos apegos. Sim, em cada um de nós ainda há muitos apegos. Há muitas incertezas. Há muita insegurança. Há muita coisa que precisa ser transformada. Porque eu penso que muitos de nós conhecemos ainda pouco de quem realmente somos. Eu imagino que muitos de nós ainda compreendem muito pouco do porquê nós sentimos como sentimos e agimos como agimos. As influências que estão no nosso subconsciente, registradas para sempre, e que transformam muitas vezes a nossa personalidade. São os medos, são as inseguranças, são as falsas convicções, são as emoções desmedidas, enfim, são muitas coisas que influenciam no nosso comportamento. E é por isso que às vezes nós fazemos como essas pessoas do versículo 18 a 22. Nós nos colocamos à disposição de Deus, isso é bonito. Mas nós colocamos condições para segui-lo. Senhor, eu vou. Mas antes, eu preciso resolver isso, aquilo. E começamos a colocar desculpas para seguirmos a Cristo. Eu costumo fazer uma pergunta nas reuniões que participo, quando adquiro já alguma intimidade com as pessoas. Eu pergunto o seguinte, com extrema honestidade. Eu digo a elas o seguinte, olha, você que é coordenador de movimento, você que é uma pessoa do grupo de música da igreja, que desempenha algum papel para Cristo. Tá? Nós sabemos que algumas pessoas é que recebem um salário, ou seja, uma retribuição financeira pelos seus trabalhos na igreja. Mas a grande maioria são voluntários. Então, o que é que acontece? Eu faço o seguinte questionamento, olha, seja honesto com você mesmo, não responda a mim. Não precisa responder a mim, responda para você. Se para ir a uma missa ou a um culto, se você for do segmento protestante, tivesse um envelopezinho lá, R$1.000, e a condição para receber seria só participar do começo
ao fim, sem chegar atrasado, tá? Ficar lá em silêncio, prestando atenção. Será que você iria mais disposto? Ou eu iria mais disposto? Será que eu gravaria esse vídeo mais motivado se eu soubesse que milhões de pessoas iriam acessar e que iria entrar dinheiro na minha conta bancária? Será que eu, sendo um instrumentista, eu acordaria mais cedo, ensaiaria com mais cuidado, teria mais zelo pela melodia? Ou sendo eu um cantor, será que eu não me empenharia mais? Porque tinha lá um envelope com R$1.000. E se tivesse um envelope com R$10.000? Será que eu não faria melhor ainda? E se tivesse um envelope com R$100.000? E a condição fosse que eu não errasse as músicas quando canto, porque não ensaiei como deveria, que eu não gaguejasse quando fosse fazer a leitura, porque eu tinha lido e relido antes de fazer a leitura na missa, teria me preparado. Será que eu não faria as coisas com um prazer maior? E aí Jesus diz, olha, é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Capítulo 7. Tá? Ou 6, se não me falha a memória. Capítulo 6, na verdade. Tá aqui, Deus e as riquezas. Capítulo 6. Meus irmãos, nós precisamos entender o que nos move. Quais são as novas reais motivações. Porque aqueles que seguiram a Cristo, muitos deles, eles ofertaram a vida. Como nós cantamos no canto de ofertório. Eles ofertaram tudo o que tinham. São Paulo disse que sabia o que era ter pouco ou ter mais do que o necessário. Sabia. Ele aprendeu o segredo para viver feliz em toda e qualquer situação. Ele disse, com a força que Cristo me dá, eu posso fazer qualquer coisa, ou tudo posso naquele que me fortalece. E nós? E nós? Como que temos tocado a nossa vida? Porque quando nós precisamos de um milagre, todos nós precisamos de milagres. E o que é milagre? É aquilo que é impossível para os homens. É aquilo que nem a medicina pode fazer, nem ninguém pode fazer por você, nem por mim. É aquele momento em que verdadeiramente só Deus é capaz de agir em nosso favor, só Ele. E aí quando acontece, se configura em um milagre. Eu já experimentei milagres, e você experimentou? Muito provavelmente sim. Mas como tem sido a nossa relação com Deus? Porque a relação de Deus conosco é maravilhosa. Mas e a nossa? E aí a gente começa a colocar desculpa como essas pessoas. Deu até um motivo aqui que parecia muito plausível. Desde que primeiro eu sepulte meu pai. E Jesus diz, venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Tá? Então, é evidente que quando falecer alguém, não é que a gente vai deixar para lá e diga que ele se resolva, não. Providenciar um funeral. Mas, uma vez sendo as perdas inevitáveis, nossa vida não pode ir com ela. Porque aqui é uma passagem. Ela não pode perder o sentido porque alguém se foi. Porque já é certo que as pessoas irão. E cabe a nós fazer valer a pena cada instante, cada momento, cada segundo. Para depois nós não termos que amargurar a sensação do dever que não foi cumprido. O remorso de saber que nós não fizemos o que estava bem diante de nós e era possível. O que deixamos de dizer, de fazer, de aproveitar. Já não adianta mais. Tá? Todos nós já vimos um ente querido
debruçado sobre um caixão. Debruçado não, perdão, deitado. E é muito triste. É muito triste porque quando o espírito sai da pessoa, o corpo ele perde a sua razão de ser, ele vai se deteriorando, desfigurando. Há uma necessidade de fato de enterrá-lo. E é muito triste, né? Mas a vida não acabou ali. E a gente recorda que um dia será o nosso momento. Por isso que o texto bíblico diz, entenda um exemplo, que é mais feliz quem vai a um velório do que um aniversário. Porque no velório ele lembra de onde veio, para onde vai. E no aniversário, nas festas, nas alegrias, a gente esquece quem somos e a nossa essência. Então, Jesus ele chama a cada um de nós a viver em sua morada, a servi-lo por meio de sua igreja. E você? O que tem feito? Você tem se colocado à disposição da igreja, de Cristo? Tem sido um membro ativo a serviço da evangelização? A sua vida tem testemunhado os ensinamentos que nosso Senhor nos deu? A sua vida, ela testemunha o amor verdadeiro para com aqueles que te cercam? Todas essas perguntas valem para mim também. Que tipo de filho eu sou? Que tipo de irmão eu sou? Que tipo de esposo eu sou? Que tipo de parente eu sou? Amigo? Profissional? Que tipo de pessoa eu sou? E você? Você é quem gostaria de ser? Porque às vezes a gente fica no conformismo. Eu sou assim e não mudo. Não, pessoal. Eu não penso assim. Eu sou assim e quero mudar. Para melhor. Eu sou assim, do jeito que sou. Mas todos os dias tenho muita vontade de forma natural, sem forçar nada, aprender mais e mais o que é amar. Porque eu acredito nesse caminho. Aprender mais e mais o que é estar próximo de Deus, ser um seguidor de Jesus Cristo, viver segundo o seu Evangelho. É um desejo que eu tenho. Né? Porque quando vierem as tempestades da vida, da forma que está colocada dos versos 23 a 27, quando vierem essas tempestades, ainda que eu pense que Cristo esteja dormindo, mas que eu tenha certeza que Ele está na barca. Porque diante da minha pequenez e das minhas fragilidades e da minha pouca fé, quando os problemas... é impossível não me sentir fraco num ou no outro momento. É impossível. Mas que ainda assim, diante da minha fraqueza, eu reconheça. Ainda que eu peça desesperadamente. Ainda que eu diga como discípulo, socorro, Senhor, vamos morrer. Mas que eu reconheça que Ele é capaz de acalmar a tempestade e fazer o meu coração voltar a bater no compasso certo, no compasso normal. E que eu me admire como os discípulos. Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Depois de ver todas as curas, ficaram impressionados. Que eu me admire. Que eu não canse de admirar o agir de Deus, dia após dia, momento após momento. E que quando Satanás investir contra a minha vida e contra a tua, ele encontre um espírito revigorado, um espírito pronto, de prontidão para servir a Deus. O demônio ele tem destruído muitas famílias, muitas pessoas, ele tem destruído muitos daqueles que um dia possuíram no seu íntimo a essência divina e que foram permitindo que ela fosse cada dia sendo sufocada por uma vida tão desgovernada e tão desenfreada.
E o demônio ele vai agindo pouco a pouco, como eu já disse em outro vídeo, segundo a explicação do padre Reginaldo Manzotti, no ambiente que nós vivemos, nos objetos que nos tocam e até muitas vezes dentro de nós, como esses homens que estavam dominados por demônios. Até dessas vezes nesse estágio, as pessoas quando já começam a agir sem a sua própria consciência, mas guiados pelos seguidores de Satanás. Então, esses espíritos maus que estavam nesse homem, eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Tanto é que eles dizem, Filho de Deus, que o Senhor quer de nós, o Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo, ele sabe que existe o tempo do castigo. Sabe. Mas, fazendo parte daquele grupo que se rebelou contra Deus no céu, guiados por Lúcifer, Satanás, pelo demônio, foram expulsos e vagam nesta dimensão, tentando todos os dias fazer com que nós tenhamos o mesmo destino que eles. Todos os dias. Porque diretamente a Deus eles não podem atacar, mas eles podem atacar de forma indireta, por meio da minha vida ou da sua. Porque eles sabem que Deus nos ama profundamente. E quem ama é sensível ao outro. Quando nós derrubamos as nossas lágrimas, Jesus também chora. Quando nós sorrimos pelas coisas certas, Jesus também sorri. E é por isso que Satanás, ele afronta a Deus. E é por isso que Deus nos dá liberdade, para que nós, por nós mesmos, decidamos. Porque Deus poderia utilizar o seu poder para nos obrigar a seguir, mas não. E ele foi tão justo, porque Satanás afrontou Deus. Ele disse que faria melhor. Ele disse que faria melhor. E na história de Ló, ele pede autorização a Deus para tirar de Ló as coisas, para saber se de fato ele permaneceria fiel a Deus, já que ele dizia tanto que amava. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, que Satanás ele desafia Deus. Ele diz que Deus não é capaz de governar o mundo e que ele faria melhor, e que pode provar isso por meio do comportamento da humanidade. Se Deus nos der a liberdade para nós decidirmos, nós não vamos escolher a Deus, mas nós vamos escolher o demônio. E ele diz isso claramente a Deus. Se nós tivermos a liberdade e não formos obrigados, nós escolheremos as coisas do mal. É isso que Satanás pensa, e é muito disso que está acontecendo. As propostas que ele faz no início parecem bem mais sedutoras do que as propostas de Deus. E por isso que tem tanta gente com os vícios dos mais diversos, bebidas, drogas, sexo, sede de riqueza, ganância, egoísmo, egocentrismo, etc, etc, etc. O que é que a minha vida tem dito sobre essa afronta de Satanás a Deus? Quem é que está certo? Segundo a minha vida, não segundo a minha consciência, porque a minha consciência vai dizer que Deus está certo sempre. Mas segundo a minha vida, o que é que a minha vida testemunha? Que de fato Satanás está certo, porque a liberdade que Deus me deu, eu tenho utilizado ela para seguir o caminho do mal. Bruno, qual é o caminho? Leia o Sermão da Montanha e veja. Porque quem segue aqueles ensinamentos é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem as tempestades, vem as tentações, vem as investidas do mal e a casa fica de pé. Nós não desmoronamos. Já não é a mesma situação com aquele que não segue esses ensinamentos. E é por isso que tantas pessoas estão desmoronando. Por isso que tantas famílias têm desmoronado, comunidades, enfim. É bom pensar, pessoal, nessas coisas e a gente fecha aqui. A nossa vida, ela tem testemunhado que tipo de verdade? Que vocês tenham uma ótima semana e que Deus nos abençoe a cada dia. Um grande abraço e até lá, se assim Deus nos permitir.
estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade vai passar, por sobre as ondas, confiante andarei, tribulações vencerei, e as aflições superarei. Deus provê, eu sei. Ventos vêm me atormentar nesta rocha firme e forte que é meu Deus, não temerei. Nele posso confiar.